Quando voltei para casa mais cedo naquela quinta-feira, a última coisa que eu esperava era encontrar meu marido e minha melhor amiga dentro da minha própria banheira. Então, fiz algo que jamais imaginei ser capaz. Tranquei a porta por fora e liguei para o marido dela dizendo apenas: "Venha até aqui, tem algo que você precisa ver." O que aconteceu depois mudou nossas vidas para sempre. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Marina, tenho 36 anos e até aquela manhã de quinta-feira eu achava que conhecia perfeitamente minha vida. 11 anos de casamento com Rafael, uma casa linda num condomínio fechado, uma rotina estável como gerente comercial numa empresa de tecnologia. Tudo parecia se encaixar perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça que eu mesma havia montado com tanto cuidado ao longo dos anos. Rafael e eu tínhamos nossa rotina bem definida. Eu saía para trabalhar às 7h30 da manhã, enquanto ele ficava em casa trabalhando como designer gráfico freelancer. Nos últimos 2 anos, ele tinha transformado o quarto dos fundos num estúdio completo, com computadores potentes, tablets digitalizadores e aquela iluminação especial que ele tanto adorava. Eu sempre respeitei o espaço dele, assim como ele respeitava meu tempo no escritório. Nossa vizinha, Amanda, morava 3 casas abaixo da nossa, com o marido Daniel e a filha pequena de 5 anos. Amanda e eu tínhamos nos tornado muito próximas nos últimos meses. Ela era professora de yoga, daquelas pessoas iluminadas que parecem irradiar paz por onde passam. Tomávamos café juntas pelo menos 2 vezes por semana. Conversávamos sobre tudo, compartilhávamos receitas e sonhos. Eu confiava nela como nunca havia confiado em ninguém. Daniel era engenheiro civil, um homem sério e dedicado que passava longas horas em obras espalhadas pela cidade. Sempre que o via, ele estava cansado, mas sorridente, carregando a pequena Sofia nos ombros ou ajudando Amanda com as compras. Eles pareciam o casal perfeito. Assim como Rafael e eu, também parecíamos ser aos olhos de todo mundo. Naquela quinta-feira, acordei com uma sensação estranha no estômago. Não era nada que eu pudesse nomear, apenas uma inquietação que me acompanhou durante o café da manhã. Rafael estava mais silencioso que o normal, mexendo no celular com uma frequência irritante. Quando perguntei se estava tudo bem, ele murmurou algo sobre um cliente chato e voltou a olhar para a tela. Saí de casa como sempre, entrei no carro e peguei a estrada rumo ao escritório. Mas aquela sensação não me largava. Era como se uma voz interna estivesse tentando me alertar sobre algo que minha mente consciente se recusava a aceitar. Tentei me concentrar no trânsito, nas reuniões que teria pela frente, nas metas do mês, mas nada conseguia apagar aquele desconforto. Cheguei no escritório e fui direto para minha sala. Minha assistente me cumprimentou animada, falando sobre os contratos que havíamos fechado na semana anterior, mas eu mal conseguia prestar atenção. Liguei meu computador e fiquei olhando para a tela sem realmente ver nada. Depois de meia hora tentando me concentrar, percebi que tinha esquecido em casa os documentos da apresentação que eu faria às 11 horas. Não eram documentos quaisquer. Era a proposta completa para um cliente importante, impressa, revisada e com todas as assinaturas necessárias. Sem aqueles papéis, a reunião simplesmente não poderia acontecer. Peguei o celular e liguei para Rafael, pensando em pedir que ele me mandasse fotos das páginas pelo WhatsApp, mas ele não atendeu. Tentei mais 2 vezes. Nada. Foi então que tomei a decisão de voltar para casa. O condomínio ficava a 20 minutos do escritório. Eu poderia ir, pegar os documentos e voltar a tempo para a reunião. Avisei minha assistente, peguei a bolsa e saí sem pensar muito. Se ao menos eu soubesse o que encontraria ao abrir aquela porta, talvez tivesse me preparado melhor. Mas a vida não funciona assim. A vida te pega desprevenida, justamente quando você acha que tem tudo sob controle. Dirigi no piloto automático, minha mente ainda presa naquela sensação incômoda que não me largava desde que acordei. O porteiro do condomínio me cumprimentou surpreso ao me ver voltando tão cedo.
Esqueci uns papéis importantes. Expliquei rapidamente, e ele abriu o portão com um aceno. As ruas internas do condomínio estavam desertas naquele horário. Todo mundo já tinha saído para trabalhar ou levar os filhos na escola. Quando virei na minha rua, a primeira coisa que chamou minha atenção foi o carro da Amanda estacionado bem em frente ao meu portão. Estranho. Ela sempre estacionava na garagem dela ou, no máximo, na frente da própria casa. Por que estaria ali? Talvez tivesse vindo me pedir algo emprestado e, ao ver que eu não estava, resolveu falar com Rafael. Sim, devia ser isso. Estacionei meu carro ao lado do dela e desci, pegando as chaves na bolsa. A casa estava em silêncio quando abri a porta. Silêncio demais. Rafael sempre ouvia música enquanto trabalhava, aquele jazz instrumental que ele adorava. Mas naquele momento não havia som nenhum. Rafa? Chamei do hall de entrada. Nenhuma resposta. Amanda? Você está aí? Caminhei pela sala em direção ao corredor. Os documentos que eu precisava estavam no meu escritório, no andar de cima. Mas algo me fez parar antes de subir as escadas. Havia um par de tênis femininos jogados perto do sofá. Tênis que eu reconheci imediatamente como sendo da Amanda. E ao lado, as sandálias que Rafael usava dentro de casa. Por que os sapatos estariam ali, largados daquele jeito? Foi então que ouvi. O som de água correndo. Vinha do andar de cima do nosso banheiro. O banheiro da suíte master, aquele que só Rafael e eu usávamos. Meu coração começou a acelerar e uma onda de calor subiu pelo meu pescoço. Tinha que haver uma explicação. Talvez o banheiro da Amanda estivesse com problema e Rafael tivesse oferecido o nosso. Sim, era isso. Tinha que ser isso. Comecei a subir as escadas devagar, cada degrau parecendo mais pesado que o anterior. O som da água ficava mais alto, e agora eu conseguia ouvir outra coisa também. Vozes, risadas baixas, sussurros. Minha mão agarrou o corrimão com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Não, pensei. Não pode ser o que eu estou pensando. Não eles. Não na minha casa. Não na minha cama, no meu banheiro, na minha vida. Cheguei no topo da escada e o corredor se estendia à minha frente como um túnel. A porta do quarto estava entreaberta. A porta do banheiro, que ficava dentro da suíte, estava fechada, mas a luz acesa vazava por baixo. O som da água na banheira era inconfundível. E as vozes, aquelas vozes que eu conhecia tão bem, misturadas numa intimidade que me fez sentir como se o chão estivesse desaparecendo sob meus pés. Respirei fundo e empurrei a porta do quarto. Estava vazio, mas as roupas espalhadas pela cama me disseram tudo o que eu precisava saber. As roupas dele, as roupas dela, misturadas, jogadas com pressa. A camisa que eu mesma tinha passado para ele naquela manhã estava amassada no chão, junto com o vestido florido que Amanda usava sempre que vinha me visitar. Atravessei o quarto como se estivesse em transe e parei diante da porta do banheiro. Minha mão estava na maçaneta quando ouvi claramente a voz dela. Você acha que ela desconfia de alguma coisa? E a resposta dele, casual, despreocupada: Marina, nunca. Ela confia em mim completamente. Confia em você também. A gente tem tempo. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Não foi a traição em si que me destruiu naquele momento. Foi perceber que eu era motivo de piada entre eles. Que minha confiança, minha lealdade, meu amor, tudo isso era visto como ingenuidade, como estupidez. Eles não estavam apenas me traindo. Estavam rindo de mim enquanto faziam isso. Abri a porta num movimento brusco. A cena que se revelou à minha frente vai ficar gravada na minha memória para sempre. Ali estava meu marido de 11 anos, o homem com quem eu dividi sonhos, planos, uma vida inteira. E ali estava minha melhor amiga, a mulher em quem eu confiava meus segredos mais profundos, juntos, na minha banheira. Os corpos entrelaçados, as mãos dele no cabelo dela, o rosto dela encostado no peito dele. Eles não me viram de imediato. Estavam tão perdidos no momento deles, tão seguros na certeza de que eu estava longe,
trabalhando feito idiota enquanto eles aproveitavam minha ausência. Foi Amanda quem abriu os olhos primeiro e me viu parada na porta. O grito dela fez Rafael virar a cabeça bruscamente. Por um segundo que pareceu durar uma eternidade, ninguém se mexeu. Era como se o tempo tivesse congelado. Eu, parada ali com minha roupa de trabalho, a bolsa ainda pendurada no ombro. Eles, nus na minha banheira, a água ainda correndo pela torneira dourada que eu mesma tinha escolhido na loja. Marina. Rafael disse meu nome como se fosse uma pergunta. Como se minha presença na minha própria casa fosse algo que precisasse de explicação. Ele começou a se levantar, a água escorrendo pelo corpo dele, as mãos fazendo gestos vagos no ar. Não é o que você está pensando. Deixa eu explicar. Algo dentro de mim se rompeu naquele instante, mas não da forma que eu esperava. Não senti vontade de chorar, não senti vontade de gritar. Senti uma calma gelada tomando conta de cada célula do meu corpo. Era como se outra pessoa tivesse assumido o controle. Alguém muito mais forte e decidida do que a Marina, que havia entrado naquela casa 10 minutos atrás. Não se mexam, eu disse, e minha própria voz soou estranha aos meus ouvidos. Fria, controlada, poderosa. Rafael parou no meio do movimento de sair da banheira. Amanda puxou os joelhos contra o peito, tentando se cobrir com os braços, os olhos arregalados de pânico. Marina, por favor, ela começou, mas eu ergui a mão, cortando suas palavras. Dei um passo para trás, saindo do banheiro. Por um segundo, vi alívio nos rostos deles. Acharam que eu ia sair correndo, que ia desabar em lágrimas, que ia fazer uma cena dramática. Mas eu não fiz nada disso. Em vez disso, fechei a porta do banheiro com um movimento firme e decisivo. E então, com toda a calma do mundo, girei a chave na fechadura. O clique da fechadura ecoou no silêncio como um tiro. Marina! Marina! O que você está fazendo? A voz de Rafael soou abafada do outro lado da porta. Me deixe sair! A gente precisa conversar! Eu não respondi. Simplesmente guardei a chave no bolso da minha calça e dei meia volta. Os gritos deles ficaram mais altos, mais desesperados. Amanda batia na porta, suplicando para que eu abrisse. Mas eu não estava mais ouvindo. Minha mente já estava ocupada com o próximo passo. Desci as escadas de volta para a sala, peguei meu celular na bolsa e procurei um número nos meus contatos. Daniel, o marido da Amanda. Um homem bom, trabalhador, que não fazia ideia de que tipo de mulher ele tinha em casa. Assim como eu, não fazia ideia de que tipo de homem eu tinha ao meu lado durante todos esses anos. Meus dedos tremiam levemente quando toquei no nome dele. O telefone chamou uma vez, 2 vezes. Alô, Marina? A voz dele soou surpresa. Era raro eu ligar para ele diretamente. Oi, Daniel, eu disse, e tive que fazer um esforço consciente para manter minha voz firme. Você pode vir aqui em casa agora? Tem algo que você precisa ver. Houve uma pausa do outro lado da linha. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Só vem, por favor, é urgente, insisti, sem dar mais detalhes. Eu podia sentir a confusão dele, mas também sua preocupação genuína. Tá bom, eu saio da obra agora e vou aí. Chego em 15 minutos. Desliguei e fiquei olhando para o celular na minha mão. Do andar de cima, ainda podia ouvir os gritos abafados. Rafael batendo na porta, exigindo que eu abrisse. Amanda chorando, implorando. Mas aqueles sons pareciam vir de muito longe, como se pertencessem a outra realidade que não era mais a minha. Sentei no sofá da sala, aquele sofá bege que eu e Rafael tínhamos escolhido juntos há 3 anos. Lembrava perfeitamente do dia em que fomos à loja, testamos dezenas de modelos, discutimos sobre qual tecido seria mais prático, qual cor combinaria melhor com a decoração. Ele tinha segurado minha mão enquanto o vendedor processava o pagamento. Tinha me beijado na testa e dito que aquele seria o sofá onde envelheceríamos juntos, assistindo filmes e conversando sobre nosso dia. Mentiras. Tudo não passou de mentiras bonitas. Olhei ao redor da sala e cada objeto me pareceu falso agora.
As fotos emolduradas na parede mostrando momentos felizes que talvez nunca tivessem sido realmente felizes. As almofadas decorativas que eu tinha bordado à mão durante as noites em que ele dizia estar trabalhando até tarde. Os livros na estante que ele me dava de presente em cada aniversário, com dedicatórias românticas escritas na primeira página. Peguei meu celular novamente e abri o Instagram. Fui direto no perfil da Amanda. Foto após foto de uma vida aparentemente perfeita. Ela e Daniel sorrindo em restaurantes. A pequena Sofia fantasiada em festas de aniversário. Posts motivacionais sobre amor próprio, gratidão, energia positiva. E nos comentários, sempre meus likes, meus emojis de coração, meus que lindo e casal perfeito. Comecei a rolar para trás, analisando as fotos com outros olhos, e então comecei a ver. Havia uma foto dela em frente à nossa casa, 3 meses atrás. A legenda dizia, tarde maravilhosa com a melhor amiga. Mas eu estava no escritório naquele dia. Tinha ficado até mais tarde por causa de uma reunião importante. E agora, olhando com atenção, eu podia ver o reflexo no vidro da janela atrás dela. A silhueta de um homem. Rafael. Continuei rolando. Outra foto, de 2 meses atrás. Um café da manhã elaborado, com panquecas, frutas e sucos. Começando o dia com energia, dizia a legenda. Mas eu reconhecia aquelas xícaras. Eram as nossas, as que ganhamos de presente de casamento. E aquela mesa era a nossa mesa de jantar. Ela tinha tomado café da manhã aqui, na minha casa, provavelmente servida pelo meu marido, enquanto eu corria para chegar no trabalho. As peças começavam a se encaixar, formando um quebra-cabeça que eu tinha me recusado a ver até então. Os encontros casuais que pareciam acontecer com frequência demais. Às vezes que Amanda aparecia aqui em casa, dizendo que tinha vindo me visitar, mas ficava conversando com Rafael quando descobria que eu não estava. As mensagens dela perguntando minha agenda da semana, sob o pretexto de marcar nossos cafés, mas que na verdade serviam para ela saber quando a casa estaria livre. E Rafael, meu marido. Como eu tinha sido cega. Agora que eu pensava bem, ele tinha mudado nos últimos meses. Estava mais vaidoso, cuidando mais da aparência. Tinha começado a frequentar academia, comprado roupas novas, mudado o corte de cabelo. Eu tinha achado lindo, tinha elogiado, tinha me sentido sortuda por ter um marido que se cuidava. Nunca passou pela minha cabeça que ele estava se arrumando para outra pessoa. As idas constantes ao mercado, sempre oferecendo-se para fazer as compras. Os treinos que duravam 3 horas. As caminhadas noturnas para relaxar a mente. Os banhos longos e demorados quando voltava dessas saídas. Os sussurros ao telefone, que ele dizia serem clientes chatos. As mensagens que ele apagava rapidamente quando eu me aproximava. Tudo estava lá, bem na minha frente. Mas eu tinha escolhido confiar. Tinha escolhido acreditar. A campainha tocou, me tirando dos pensamentos. Levantei rapidamente e fui até a porta. Através do vidro, vi Daniel parado na varanda, a testa franzida de preocupação. Ele estava com o uniforme da construtora, as botas ainda sujas de terra. Devia ter saído correndo da obra, sem nem limpar as mãos. Abri a porta e ele me olhou com aqueles olhos honestos, cheios de uma preocupação genuína que fez meu coração apertar. Marina, o que aconteceu? Você está bem? Ele entrou rapidamente, olhando ao redor como se esperasse encontrar alguma emergência. Fechei a porta atrás dele e respirei fundo. Como eu diria aquilo? Como eu destruiria a vida de um homem bom com uma única frase? Mas ele merecia saber. Merecia a verdade tanto quanto eu precisava dela. Daniel, comecei, e minha voz saiu mais trêmula do que eu queria. A Amanda está aqui. Ele piscou confuso. Está? Cadê ela? Aconteceu alguma coisa com ela? Apontei para o teto, para a direção do andar de cima. Ela está no meu banheiro, com o Rafael. Eu os encontrei juntos. Vi o momento exato em que minhas palavras fizeram sentido na mente dele. Foi como assistir a um prédio desmoronando em câmera lenta. A confusão dando lugar à compreensão, a compreensão dando lugar ao choque, o choque dando lugar a uma dor tão profunda que eu tive que desviar o olhar.
O quê? Ele sussurrou, a voz sumindo no meio da palavra. Você está dizendo que... Não conseguiu terminar a frase. Apenas ficou parado ali, as mãos caindo ao lado do corpo, o rosto perdendo toda a cor. Assenti devagar. Eu voltei para casa mais cedo porque esqueci uns documentos. Encontrei o carro dela aqui na frente. Quando subi, eles estavam na minha banheira. Daniel cambaleou, apoiando-se na parede. Não, não pode ser. A Amanda não... A gente tem uma filha, Marina. A gente tem uma vida juntos. Suas palavras eram as mesmas que ecoavam na minha cabeça. 11 anos, eu queria gritar. 11 anos de casamento, de planos, de construção. Como tudo isso podia ser jogado fora assim, tão facilmente? Eles estão trancados lá em cima, expliquei. Eu os tranquei antes de ligar para você. Ele me olhou como se não estivesse entendendo. Você... trancou? Mostrei a chave no meu bolso. Precisava que você visse por si mesmo. Precisava que você soubesse a verdade. Naquele momento, os gritos do andar de cima ficaram mais altos. Podíamos ouvir claramente agora. Marina, pelo amor de Deus, abra essa porta. A voz de Rafael ecoava pela casa. E então a voz de Amanda, chorosa, desesperada. Daniel, Daniel, é você? Por favor, me deixa explicar. Daniel olhou para o teto, para o lugar de onde vinham as vozes da mulher dele e do meu marido. Suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. Eu preciso ver, ele disse, com uma voz que eu não reconheci. Toda aquela gentileza, aquela paciência que sempre o caracterizaram, tinha dado lugar a algo duro e frio. Preciso ouvir da boca dela. Subimos as escadas juntos, Daniel e eu, dois estranhos unidos por uma traição compartilhada. Eu na frente, mostrando o caminho pela minha própria casa, que agora parecia um território desconhecido. Cada passo ecoava no silêncio pesado, pontuado apenas pelos gritos e súplicas que vinham do banheiro trancado. Quando chegamos ao quarto, Daniel parou na porta, os olhos percorrendo as roupas espalhadas pela cama. Eu vi o momento em que ele reconheceu o vestido da Amanda. Aquele vestido florido que ela tinha comprado no mês passado e mostrado para ele toda orgulhosa, dizendo que tinha conseguido um desconto incrível. Ele tinha dito que ela estava linda naquele vestido. Tinha tirado foto dela para guardar no celular. E agora ali estava o vestido, largado na minha cama, ao lado da camisa do meu marido. Amanda, Daniel chamou, se aproximando da porta do banheiro. Sua voz saiu baixa, controlada, mas eu podia sentir a tensão vibrando em cada sílaba. Amanda, eu estou aqui. O choro dela ficou mais alto do outro lado da porta. Daniel, Daniel, meu amor, me tira daqui. Por favor, essa louca nos trancou. Louca. Ela me chamou de louca. Depois de tudo que fez, de toda a traição, eu era a louca da história. Marina não é louca, Daniel respondeu, e havia uma firmeza em sua voz que me surpreendeu. Marina nos fez um favor, fez a gente enxergar a verdade. Silêncio do outro lado da porta. Então a voz de Rafael, tentando soar razoável. Daniel, cara, olha, sei que parece ruim, mas a gente pode resolver isso como adultos. Abre essa porta e a gente conversa direito. Daniel soltou uma risada amarga. Adultos? Vocês querem falar de agir como adultos? Ele se virou para mim, estendendo a mão. Entendi o que ele queria e coloquei a chave na palma dele. Nossos olhares se encontraram por um segundo e ali, naquele momento de silêncio compartilhado, estabelecemos um pacto tácito. Não seríamos vítimas passivas. Não deixaríamos que nos fizessem de idiotas. Daniel girou a chave na fechadura. O clique pareceu ecoar pela eternidade. Então, ele empurrou a porta, abrindo-a lentamente. Eu fiquei um pouco atrás, mas ainda podia ver perfeitamente a cena. Rafael e Amanda estavam de pé agora, enrolados em toalhas que eu reconheci como minhas. As toalhas brancas macias que eu tinha comprado em promoção há 2 meses. Até minhas toalhas tinham sido usadas na traição deles. Amanda correu na direção de Daniel assim que a porta se abriu. Daniel, amor, deixa eu explicar.
Não é o que você está pensando. Mas ele deu um passo para trás, evitando o toque dela. Não chegue perto de mim, ele disse. E havia uma frieza em sua voz que fez até mesmo ela parar no meio do movimento. Não se atreva a me tocar depois de onde suas mãos estiveram. Rafael tentou uma abordagem diferente. Veio na minha direção com aquela cara de cachorro abandonado que ele sempre usava quando queria algo. Mari, amor, por favor, deixe eu explicar. Foi um erro, um momento de fraqueza. Não significa nada. Não significa nada. 11 anos de casamento e aquilo não significava nada. Cruzei os braços e o encarei. Um momento de fraqueza? É isso que você chama de 6 meses de traição? Vi o choque no rosto dele. 6? Como você sabe? Dei de ombros. Eu não sabia, mas obrigada por confirmar. Era mentira, claro. Eu ainda não tinha certeza de quanto tempo aquilo durava. Mas a reação dele me disse tudo o que eu precisava saber. 6 meses, metade de um ano. Enquanto eu trabalhava, planejava nosso futuro, pensava em ter filhos com ele, Rafael passava suas tardes na cama com a minha melhor amiga. Daniel se aproximou de Amanda, e pela primeira vez desde que eu o conhecia, vi algo que poderia ser raiva nos olhos dele. 6 meses, ele repetiu, como se estivesse testando as palavras na língua. 6 meses você vem mentindo para mim. 6 meses você beija nossa filha de boa noite e depois vem para cá fazer isso. Amanda tentou tocar nele novamente. Não foi planejado. Aconteceu naturalmente. A gente tentou resistir, mas... Para de mentir. A voz de Daniel explodiu de repente, fazendo todos nós pularem. Era a primeira vez que eu o via levantar a voz. Para de mentir. Não aconteceu naturalmente. Vocês escolheram isso. Escolheram cada mentira, cada encontro, cada traição. Não coloca a culpa no destino ou no acaso ou em qualquer outra desculpa ridícula que você inventou para justificar o que fez. Ele estava certo. E ouvir aquilo, ver outra pessoa colocando em palavras o que eu estava sentindo, me deu uma força que eu não sabia que tinha. Pega suas roupas, eu disse para Amanda, apontando para o vestido na cama. Vista-se e saia da minha casa. E não volte nunca mais. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas, tentando apelar para nossa amizade. Marina, por favor, você é minha melhor amiga. A gente não pode jogar tudo fora assim. A audácia daquela mulher era impressionante. Eu sou sua melhor amiga? Repeti, sentindo uma raiva quente subindo pelo meu peito. Melhor amiga não dorme com o marido da amiga, Amanda. Melhor amiga não ri da sua ingenuidade enquanto traz sua confiança. Melhor amiga não usa sua casa, sua cama, sua banheira como motel particular. Peguei o vestido da cama e joguei na direção dela. Vista isso e suma. Rafael tentou intervir. Marina, vamos com calma. A gente pode resolver isso de forma civilizada. Civilizada. Essa palavra de novo. Civilizada como foi civilizado vocês transarem na minha casa enquanto eu estava trabalhando? Respondi. Civilizada como foi civilizado você planejar isso por 6 meses? Vi algo passar pelos olhos dele. Uma sombra de culpa, talvez, ou apenas a percepção de que não havia volta. Daniel estava olhando para Amanda como se a visse pela primeira vez. Quantas vezes? Ele perguntou baixinho. Quantas vezes você mentiu dizendo que ia fazer yoga, ou encontrar as amigas, ou qualquer outra desculpa, e veio para cá? Amanda balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Daniel, não faz isso. Não conta. O que importa é que eu amo você e a Sofia. Vocês são minha família. Responde a pergunta, ele insistiu, a voz ficando mais firme. Quantas vezes? Ela ficou em silêncio, olhando para o chão. E naquele silêncio estava a resposta. Tinha sido muitas vezes. Tantas que ela nem conseguia ou queria contar. Rafael pegou suas roupas e começou a se vestir, tentando manter alguma dignidade numa situação onde não havia dignidade possível. Marina, eu sei que você está chateada agora. Mas quando se acalmar, a gente precisa conversar sobre como vamos lidar com isso. Como vamos lidar com isso? Repeti,
quase rindo da ironia. Não tem a gente, Rafael. Tem você indo embora. Tem você procurando um advogado. Tem você explicando para sua família por que nosso casamento acabou. Vi o pânico passar pelos olhos dele. Você não vai contar para minha família. Marina, por favor. Minha mãe tem problemas do coração. Uma notícia dessa pode... Pode o quê? Cortei. Pode matá-la? E você não pensou nisso antes de trair seu casamento? Não pensou nela quando estava aqui com a Amanda? Ele não tinha resposta para isso. Amanda terminou de se vestir e ficou parada ali, olhando para Daniel com aquela expressão de súplica. Daniel, por favor, vamos para casa. Vamos conversar longe daqui. Podemos resolver isso, eu prometo. Mas Daniel não se mexeu. Continuou olhando para ela como se estivesse memorizando seus traços, guardando essa imagem para sempre. Você destruiu nossa família, ele disse finalmente. Destruiu a confiança da nossa filha. Destruiu tudo que a gente construiu. E para quê? Por quê? Amanda não respondeu. Não tinha resposta que fizesse sentido. Não havia justificativa que pudesse consertar o estrago que tinha sido feito. Olhei para o relógio na parede. Tinha passado menos de 1 hora desde que eu entrei em casa. 1 hora que tinha mudado tudo. 1 hora que tinha destruído 2 famílias, terminado 2 casamentos, exposto 2 traições. Saiam, eu disse, minha voz soando mais cansada do que com raiva agora. Saiam da minha casa. Os 2. Rafael deu um passo na minha direção, mas parou quando viu minha expressão. Onde eu vou ficar? Ele perguntou, como se isso fosse meu problema. Não sei e não me importo, respondi honestamente. Hotel, casa da sua mãe, casa de algum amigo. Ou talvez você e Amanda possam finalmente assumir o relacionamento de vocês e morarem juntos. Vi Amanda engasgar com essa sugestão. Claro, era fácil manter um caso quando era segredo, quando era excitante e proibido. Mas assumir publicamente? Lidar com as consequências? Isso era outra história. Daniel foi o primeiro a se mover. Deu meia volta e começou a descer as escadas, sem olhar para trás. Amanda correu atrás dele. Daniel, espera, para, a gente precisa conversar. Mas ele não parou. Simplesmente continuou andando. Atravessou a sala, abriu a porta da frente e saiu. Amanda hesitou na porta, olhando para trás uma última vez. Nossos olhos se encontraram e ali, naquele segundo, eu vi não uma amiga, mas uma estranha. Alguém que eu achei que conhecia, mas que nunca tinha realmente existido. Rafael ficou mais um momento, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Quando percebeu que não mudaria, pegou o celular que tinha deixado no criado mudo e caminhou em direção à porta. Na escada, virou-se para mim uma última vez. Marina, eu sinto muito, de verdade. Nunca quis te machucar. Olhei para ele, para o homem com quem eu tinha planejado envelhecer, e senti nada. O amor tinha se transformado em indiferença num piscar de olhos. Mas você machucou, respondi simplesmente. E agora vai ter que viver com isso. Esperei até ouvir a porta da frente se fechar. Então caminhei até a janela e vi os 2 carros saindo, um atrás do outro. Rafael no dele, Amanda no dela. Separados agora, mas unidos pela traição que tinham cometido juntos. Seria engraçado se não fosse tão triste. Fiquei ali parada, olhando a rua vazia, tentando processar tudo o que tinha acontecido na última hora. Minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Meu casamento tinha acabado. Minha melhor amizade tinha se revelado uma farsa. E ainda era só 12:00 de uma quinta-feira. Meu celular tocou. Era minha assistente. Marina, a reunião é em meia hora. Você conseguiu pegar os documentos? Os documentos. Tinha vindo buscar documentos. Soltei uma risada que soou mais histérica do que eu pretendia. Esquece a reunião, eu disse. Remarca para a semana que vem. Diz que tive uma emergência familiar. Porque era verdade. Minha família tinha acabado de desmoronar. Desliguei e me sentei no chão, bem ali no meio do quarto. Rodeada pelas roupas deles, pelo cheiro que ainda pairava no ar, pela evidência física da traição. E finalmente, sozinha,
Deixei as lágrimas caírem. Não chorei pela perda do Rafael. Chorei pela mulher que eu tinha sido essa manhã, pela ingenuidade que eu tinha tido, pela confiança cega que eu tinha depositado em pessoas que não mereciam. Chorei pela Marina que acordou feliz, pensando em sua vida perfeita, suas rotinas estabelecidas, seu futuro planejado. Aquela Marina tinha morrido, e no lugar dela estava essa nova versão, mais forte talvez, mas definitivamente mais machucada. Não sei quanto tempo fiquei ali. Poderiam ter sido minutos ou horas, mas em algum momento limpei as lágrimas, levantei e fui para o banheiro. O mesmo banheiro onde tinha flagrado minha vida desmoronando. A água da banheira já tinha esfriado. Puxei o ralo e assisti a água escorrendo, levando embora qualquer vestígio físico do que tinha acontecido ali. Se ao menos fosse tão fácil limpar as memórias. Peguei o frasco de sabonete líquido que Amanda tinha usado, o shampoo do Rafael, as toalhas que tinham secado os corpos deles. Joguei tudo no lixo. Depois peguei produtos de limpeza e comecei a esfregar. A banheira, o piso, as paredes, esfregava com tanta força que meus braços doíam, mas continuei. Precisava apagar qualquer traço, qualquer lembrança física daquele momento. Quando terminei, o banheiro cheirava a desinfetante e limpeza. Não resolvia nada, eu sabia. A traição ainda tinha acontecido. A dor ainda estava lá. Mas de alguma forma, aquele ato físico de limpeza me fez sentir um pouco melhor, um pouco mais no controle. Desci para a cozinha e fiz café. Mãos mecânicas, movimentos automáticos. Peguei minha xícara favorita, aquela com uma frase motivacional que Rafael tinha me dado no último aniversário. Você é mais forte do que pensa. Que ironia. Sentei à mesa da cozinha com o café quente nas mãos e finalmente deixei minha mente processar tudo. Os sinais que eu tinha ignorado. As mentiras que eu tinha acreditado. As vezes que algo no fundo da minha mente tinha sussurrado que algo estava errado, mas eu tinha empurrado para escanteio, porque confiança era importante num casamento. Porque você não podia viver suspeitando de tudo. Mas talvez um pouco de suspeita saudável não fosse tão ruim assim. Peguei meu celular e fiz algo que sabia que precisava fazer. Liguei para minha irmã, Laura. Ela atendeu no terceiro toque. Mari, que surpresa, tudo bem? Sua voz alegre quase me fez desabar de novo. Laura, comecei, e minha voz tremeu. Preciso contar uma coisa para você. Contei tudo. Desde o momento em que voltei para casa até trancar eles no banheiro, ligar para o Daniel, confrontar os dois. Laura me ouviu em silêncio, só fazendo pequenos sons de compreensão. Quando terminei, houve um momento de silêncio pesado. Aquele filho da mãe, ela finalmente soltou, com uma raiva que me surpreendeu. Laura sempre tinha gostado do Rafael, sempre defendido o nosso casamento. Eu vou aí agora. Não se mexe. Vou fazer a mala e saio de São Paulo em 10 minutos. Olhei ao redor da casa vazia. Não precisa vir correndo. Estou bem. Marina, seu marido te traiu com sua melhor amiga na sua própria casa. Você não está bem. Ninguém estaria. Eu vou. E desligou antes que eu pudesse protestar. Conhecia minha irmã bem o suficiente para saber que era inútil discutir. Quando Laura decidia algo, não havia força no mundo que a fizesse mudar de ideia. Ela estaria aqui em 4 horas. Até lá, eu tinha coisas para fazer. Subi de novo para o quarto e comecei a juntar as roupas do Rafael. Não dobrei com cuidado como sempre fazia. Simplesmente joguei tudo em malas e caixas. Suas camisas, suas calças, seus sapatos, livros, produtos de higiene, seus equipamentos de trabalho. Tudo. Carreguei as caixas e malas para a sala, empilhando tudo perto da porta. Enquanto fazia isso, meu celular não parava de tocar. Rafael tentando ligar, mensagens dele pipocando na tela. Marina, por favor, atende. Precisamos conversar. Não pode terminar assim. Eu te amo. Bloqueei o número dele. Não estava pronta para ouvir suas desculpas, suas justificativas, suas tentativas de minimizar o que tinha feito.
Talvez nunca estaria pronta. Amanda também tentou entrar em contato. Mensagens longas explicando, justificando, implorando. Marina, me desculpa. Eu nunca quis te machucar. Você tem que entender que o que eu sinto pelo Rafael é real. Não foi só sexo. A gente se apaixonou de verdade. Eu sei que está difícil para você aceitar agora, mas com o tempo vai entender que essas coisas acontecem. O amor não escolhe lugar nem hora. Por favor, não me odeia. Nossa amizade significa muito para mim. Li aquela mensagem 3 vezes, sentindo a raiva crescer a cada palavra. A audácia dela era impressionante. Queria que eu entendesse. Queria que eu aceitasse. Queria que continuássemos amigas mesmo depois de ela ter dormido com meu marido por 6 meses. Bloqueei o número dela também. Então fui até o perfil dela no Instagram e Facebook e bloqueei em todas as redes sociais. Não queria ver a cara dela nunca mais. Não queria saber da vida dela, dos posts dela, das mentiras que ela contaria para os outros para justificar o que tinha feito. Meu telefone tocou de novo. Dessa vez, era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Marina? É Daniel. Sua voz soava cansada, derrotada. Oi, Daniel. Eu só queria agradecer por ter me contado, por não ter deixado eu continuar vivendo nessa mentira. Fechei os olhos. Você teria feito o mesmo por mim. Silêncio por um momento. Eu conversei com a Amanda. Oficialmente terminei o casamento. Vou entrar com pedido de divórcio amanhã mesmo. Eu também, respondi. Já marquei consulta com um advogado para segunda-feira. Ouvimos um ao outro respirar por alguns segundos. 2 pessoas que mal se conheciam, agora ligadas pela pior experiência de suas vidas. Se você precisar de alguma coisa, Daniel disse finalmente, qualquer coisa, pode me ligar, a gente está junto nisso. Agradeci e desligamos. E era verdade. Estávamos juntos nisso. 2 estranhos navegando pela mesma tempestade. Laura chegou 3 horas e 40 minutos depois. Eu estava sentada no sofá, ainda em choque, quando ouvi o carro dela na entrada. Antes mesmo que eu chegasse à porta, ela já estava entrando, largando a bolsa de viagem no chão e me puxando num abraço apertado. Minha irmã, ela sussurrou, segurando meu rosto entre as mãos. Como você está? Olhei para ela, para aqueles olhos que eram tão parecidos com os meus e finalmente deixei tudo sair. Eu não sei, Laura. Não sei como estou, não sei o que fazer, não sei como vou viver depois disso. Ela me abraçou de novo, deixando que eu molhasse sua blusa com minhas lágrimas. Você vai viver porque é forte, porque é guerreira e porque eu não vou deixar você desmoronar. Passamos o resto da tarde juntas. Laura fez comida enquanto eu contava mais detalhes. Cada pequena coisa que eu tinha notado e ignorado. Cada sinal que tinha passado despercebido. Ela me ouviu com paciência, só interrompendo para xingar Rafael ou Amanda quando a história ficava particularmente revoltante. Sabe o que mais me deixa com raiva? Eu disse enquanto mexia distraída na comida que Laura tinha feito. É que eu me sinto idiota, como se eu devesse ter percebido, como se fosse minha culpa de alguma forma. Laura largou o garfo com força suficiente para fazer barulho no prato. Para com isso agora. Não foi sua culpa. Você confiou nas pessoas que deveria poder confiar. Não tem nada de errado nisso. O erro foi deles, Marina, não seu. Mas eu não conseguia parar de pensar. E se eu tivesse prestado mais atenção? E se eu tivesse questionado mais? E se nada? Laura me cortou. Você podia ter sido a esposa mais desconfiada do mundo, que isso não teria mudado nada. Quando alguém quer trair, vai encontrar um jeito. A culpa nunca é sua. Queria acreditar nela. Precisava acreditar nela. Mas aquela voz na minha cabeça continuava sussurrando que eu deveria ter visto os sinais. Laura ficou comigo o fim de semana inteiro. Dormiu no quarto de hóspedes, fez todas as refeições, me forçou a comer mesmo quando eu disse que não tinha fome. Me fez tomar banho quando tudo o que eu queria era ficar deitada na cama. Me fez assistir filmes bobos que não exigissem pensar. No sábado de manhã, Rafael apareceu. Tocou a campainha insistentemente até que Laura fosse atender.
Eu fiquei na cozinha, ouvindo a conversa delas da porta. Preciso falar com a Marina. A voz dele soou ansiosa. Ela não quer falar com você, Laura respondeu firme. Suas coisas estão aqui na sala. Pode levar. Laura, por favor, só 5 minutos. Preciso explicar. Explicar o quê, Rafael? Como você traiu minha irmã com a melhor amiga dela? Como você usou a casa dela para seus encontros? Que parte exatamente você acha que precisa explicar? Silêncio. Então. Eu amo a Marina. Foi um erro. Eu sei que foi, mas eu amo ela. A gente pode superar isso. Você não ama ela. A voz de Laura estava gelada agora. Porque se amasse, nunca teria feito o que fez. Agora pega suas coisas e vai embora antes que eu chame a polícia. Ouvi o som de Rafael pegando as caixas, o arrastar das malas pelo chão. Então, a porta se fechando. Laura voltou para a cozinha e me encontrou encostada na parede, tremendo. Ele foi embora, ela disse suavemente. E não vai voltar. Prometo. No domingo, Laura me fez sair de casa. Você não pode ficar trancada aqui para sempre, insistiu. Vamos dar uma volta, tomar um café. Qualquer coisa. Relutante, concordei. Fomos até um café do outro lado da cidade, longe do condomínio, longe de qualquer lugar onde pudéssemos encontrar Rafael ou Amanda. Sentamos num canto tranquilo e Laura pediu 2 cappuccinos. Quero que você pense no futuro, ela disse mexendo o café. Eu sei que dói agora, eu sei que parece o fim do mundo, mas não é. É o começo de uma nova vida. Uma vida onde você não é mais enganada, onde você pode ser livre. Livre. A palavra soou estranha. Livre para quê? Perguntei amargamente. Para recomeçar com 36 anos? Para explicar para as pessoas por que meu casamento acabou? Para lidar com a vergonha? Que vergonha? Laura me olhou diretamente. Você não tem nada para se envergonhar. Eles têm. Eles são os que traíram, que mentiram, que destruíram famílias. Você é a vítima aqui, Marina. Mas não precisa continuar sendo vítima. Pode escolher ser sobrevivente. Suas palavras ficaram comigo. Sobrevivente. Eu gostava de como soava. Não era fraca. Não era derrotada. Era alguém que tinha passado por algo terrível e saído do outro lado. Na segunda-feira, Laura teve que voltar para São Paulo. Você tem certeza que vai ficar bem? Perguntou ela pela 1000ª vez enquanto arrumava a bolsa. Tenho, respondi, e pela primeira vez desde quinta-feira eu realmente acreditei nisso. Vou ficar bem. Pode demorar, mas vou. Ela me abraçou forte. Qualquer coisa, qualquer hora você me liga. Não importa se é 3 da manhã. Estou aqui para você. Depois que ela foi embora, a casa pareceu ainda mais vazia. Mas era uma solidão diferente agora. Não era a solidão de estar sozinha, era a solidão de estar livre. Minha consulta com o advogado estava marcada para terça-feira às 10 da manhã. Passei a segunda à noite me preparando, juntando documentos, fazendo uma lista de tudo o que precisava falar. Extrato bancário, escritura da casa, documentos do carro, provas da traição, caso precisasse. As mensagens que Amanda tinha mandado, admitindo tudo. Cheguei no escritório do advogado 10 minutos adiantada. Dr. Paulo era um homem na casa dos 50, com cara de quem já tinha visto de tudo na vida. Me cumprimentou com gentileza e me ofereceu café, que aceitei agradecida. Então, ele começou, abrindo um bloco de notas. Me conta o que aconteceu. Contei tudo de novo. Já estava ficando mais fácil. As palavras não arranhavam mais tanto na garganta. Dr. Paulo me ouvia em silêncio, só fazendo anotações de vez em quando. Quando terminei, ele se recostou na cadeira. Você tem um caso muito forte, Marina. Adultério comprovado, testemunha que flagrou junto com você. Com as provas que você tem, conseguimos um divórcio favorável. Não quero nada dele, eu disse. Só quero que termine rápido. Dr. Paulo balançou a cabeça. Entendo seu sentimento, mas precisa pensar com a cabeça, não com o coração. Vocês construíram patrimônio juntos nesses 11 anos. Você tem direito à metade de tudo. Não é ganância, é justiça. Ele tinha razão, eu sabia, mas a ideia de ficar brigando por dinheiro, por coisas, me deixava exausta.
Vou pensar, prometi. Por enquanto só quero que você entre com o processo. Vou preparar tudo essa semana, ele garantiu. Rafael vai ser notificado até sexta-feira. Saí do escritório me sentindo estranha. Mais leve, de certa forma. Como se oficializar o fim do casamento tivesse tirado um peso dos meus ombros. No caminho de volta para casa, meu celular tocou. Era Daniel. Marina, desculpa incomodar. Só queria saber se você estava bem. Sorri, apesar de tudo. Estou melhorando. E você? Indo, ele suspirou. Sofia continua me perguntando por que a mamãe não volta para casa. É difícil explicar para uma criança de 5 anos. Meu coração apertou. Sinto muito que ela esteja passando por isso. Eu também, ele disse baixinho. Mas ela vai superar. Crianças são resilientes. E pelo menos agora ela vai crescer vendo um relacionamento honesto, mesmo que seja só comigo. Conversamos mais um pouco antes de desligar. E percebi algo. Daniel e eu tínhamos formado uma amizade estranha naqueles últimos dias. Uma amizade nascida da tragédia, mas real mesmo assim. Era bom saber que alguém entendia exatamente o que eu estava passando. Os dias foram passando devagar. Cada manhã acordava esperando sentir aquela dor aguda de novo, mas ela ia diminuindo aos poucos. Não desapareceu completamente, mas ficou mais suportável. Voltei ao trabalho na quarta-feira. Meus colegas me olhavam com aquela expressão de pena que eu odiava, mas ninguém fez perguntas demais. Minha chefe me chamou na sala e ofereceu alguns dias de folga se eu precisasse. Agradeci, mas recusei. Trabalho era exatamente o que eu precisava. Algo para ocupar minha mente, para me fazer sentir produtiva e útil. As noites eram as mais difíceis. Voltava para casa vazia e o silêncio me engolia. Tentava cozinhar, mas fazer comida para uma pessoa só parecia sem sentido. Tentava assistir TV, mas não conseguia me concentrar em nada. Foi numa dessas noites difíceis, 2 semanas depois de tudo acontecer, que decidi fazer algo radical. Olhei ao redor da casa e percebi que cada cômodo tinha memórias de Rafael. Cada parede, cada móvel, cada objeto decorativo gritava a presença dele. E eu não queria mais isso. Queria uma casa que fosse só minha. Um espaço que não me lembrasse constantemente do que eu tinha perdido. Então, naquela mesma noite, comecei a mudança. Primeiro, o quarto. Tirei os quadros que Rafael tinha escolhido, aquelas fotos em preto e branco de lugares que nunca visitamos, mas que ele achava sofisticadas. Empilhei tudo num canto. A colcha da cama, aquele azul marinho que ele insistiu em comprar porque era mais masculino, foi pro saco de doação. As cortinas pesadas que bloqueavam toda a luz da manhã porque ele gostava de dormir até tarde, arrancadas. Fui até uma loja de decoração no dia seguinte e comprei tudo novo. Uma colcha florida em tons de rosa e branco. Cortinas leves que deixavam o sol entrar. Quadros coloridos com frases motivacionais. Almofadas macias e aconchegantes. Quando terminei, o quarto parecia completamente diferente. Não era mais nosso quarto. Era meu quarto, meu refúgio, meu espaço. E olhar para ele não doía mais. Fiz o mesmo com a sala. Os móveis pesados e escuros que Rafael adorava foram substituídos por peças mais leves e claras. Comprei plantas, muitas plantas, enchendo cada canto com vida verde. Mudei os quadros, reorganizei os móveis, pintei uma parede de amarelo claro só porque podia. Rafael odiava amarelo, mas Rafael não morava mais ali. A casa estava se transformando e, junto com ela, eu também estava. Laura ligava todo dia para ver como eu estava. Estou orgulhosa de você, ela disse quando contei sobre a redecoração. Está pegando sua vida de volta. E era exatamente isso que eu estava fazendo, pegando minha vida de volta, pedaço por pedaço. Daniel também se tornou uma presença constante na minha vida. Começamos a tomar café juntos aos sábados de manhã, numa padaria no meio do caminho entre nossas casas. Conversávamos sobre tudo, desde os processos de divórcio até séries de TV que estávamos assistindo. Amanda está pedindo a guarda compartilhada de Sofia.
Ele me contou num desses cafés. Meu advogado diz que ela provavelmente vai conseguir, apesar de tudo. Segurei a mão dele por cima da mesa. Sofia ainda precisa da mãe dela. Por pior que Amanda tenha sido como esposa, isso não a torna automaticamente uma mãe ruim. Daniel assentiu, mas vi a dor nos olhos dele. Eu sei. É só que dói pensar na minha filha passando tempo com ela e... ele. Ah, não tinha pensado nisso. Rafael e Amanda estão juntos? Perguntei, surpresa com o quanto aquela informação não me afetou. Daniel confirmou. Vi eles outro dia, saindo juntos do mercado. Ela já está praticamente morando com ele. Então era isso. Eles tinham conseguido o que queriam. Estavam livres para viver o grande amor deles sem se esconder. Esperei sentir raiva, dor, qualquer coisa, mas só senti indiferença. Espero que sejam felizes, eu disse, e era verdade. Espero que o relacionamento que começou com mentira e traição seja tudo o que eles sonharam. E quando eles começarem a se questionar se um pode confiar no outro, quando se perguntarem se o parceiro está traindo assim como traíram os cônjuges anteriores, espero que sintam o mesmo que a gente sentiu. Daniel soltou uma risada amarga. Você é má, sabia? Não sou má, corrigi. Sou realista. Eles construíram o relacionamento em cima de mentiras. Mais cedo ou mais tarde, isso vai cobrar o preço. O processo de divórcio avançava lentamente. Rafael tentou contestar algumas coisas, argumentar sobre a divisão de bens, mas com as provas que eu tinha, ele não tinha muito espaço para negociar. Dr. Paulo cuidou de tudo com eficiência. Deve estar finalizado em 3 meses, ele me informou. Considerando a situação, é bem rápido. 3 meses até eu ser oficialmente livre. Parecia uma eternidade e um piscar de olhos ao mesmo tempo. Comecei a fazer terapia. Minha terapeuta, Dr. Simone. Era uma mulher calma, que nunca julgava, só ouvia e fazia as perguntas certas. Como você se sente em relação a tudo isso agora? Ela perguntou numa das sessões, 6 semanas depois daquela quinta-feira fatídica. Pensei antes de responder. Triste pelo que perdi, com raiva pelo que foi tirado de mim, mas também aliviada. Aliviada? Ela repetiu, me incentivando a continuar. Aliviada porque agora sei a verdade, porque não estou mais vivendo numa mentira. Porque tenho a chance de recomeçar sabendo quem eu realmente sou. Doutora Simone sorriu. Isso é crescimento, Marina. Você está transformando trauma em aprendizado. E ela tinha razão. Cada dia que passava, eu aprendia algo novo sobre mim mesma. Aprendi que era mais forte do que imaginava. Aprendi que podia sobreviver sozinha. Aprendi que não precisava de um marido para me definir. Minha mãe, que tinha ficado arrasada com a notícia do divórcio, finalmente veio me visitar 2 meses depois de tudo. Ela chorou quando me viu. Minha filha, como você está magra? Não está comendo direito? Garanti que estava comendo, mesmo que fosse mentira. Tinha perdido alguns quilos, sim, mas não era por falta de apetite. Era porque tinha começado a correr de manhã, fazer yoga, cuidar de mim de formas que nunca tinha feito antes. Estou preocupada com você, minha mãe disse, segurando meu rosto entre as mãos como fazia quando eu era criança. Vivendo sozinha nessa casa grande, sem ninguém para cuidar de você. Eu cuido de mim, mãe, respondi gentilmente. E estou bem, de verdade. Ela não parecia convencida, mas não insistiu. Passou o fim de semana comigo, cozinhando minhas comidas favoritas da infância, tentando me mimar. Era bom tê-la ali, mas também foi bom quando ela foi embora, porque eu precisava fazer isso sozinha. Precisava provar para mim mesma que conseguia. No trabalho, recebi uma proposta inesperada. Minha chefe me chamou na sala e ofereceu uma promoção. Você tem sido nossa gerente comercial mais eficiente nos últimos 2 meses, ela explicou. Seus números estão incríveis. Quero te promover a gerente regional. É mais responsabilidade, mais viagens, mas também um aumento considerável. Aceitei sem nem pensar muito. Mais trabalho significava menos tempo para ficar remoendo o passado, e mais dinheiro significava mais independência.
Era perfeito. Daniel e eu continuávamos nossos encontros semanais. Ele se tornou meu melhor amigo naqueles meses difíceis. Alguém que entendia exatamente o que eu estava passando, porque estava passando pela mesma coisa. Sofia me perguntou se você podia jantar com a gente um dia, ele disse numa manhã de sábado. Ela sente sua falta. Lembra quando você ia lá em casa e brincava com ela? Meu coração apertou. Eu também sentia falta daquela menininha de olhos grandes. Claro, quando você quiser. Fui jantar na casa dele na semana seguinte. Sofia correu para me abraçar assim que entrei. Tia Marina, você sumiu! Abracei ela forte, inalando aquele cheiro de shampoo infantil. Desculpa, Sofia, tia estava ocupada com trabalho. A mamãe também está ocupada, ela disse, voltando para o desenho que estava colorindo. Ela tem um amigo novo. Ela disse que eu vou conhecer ele logo. Olhei para Daniel por cima da cabeça dela. Ele apenas deu de ombros, a expressão resignada. Jantamos pizza que Daniel pediu, assistimos um filme infantil e quando Sofia foi dormir, ficamos na sala conversando. Como você está lidando com a situação? Perguntei, apontando vagamente na direção do quarto dela. Com ela sabendo sobre o Rafael? Bem quanto posso, ele suspirou. Amanda ainda não contou o que é o Rafael. Só disse que tem um amigo. Mas Sofia não é boba. Mais cedo ou mais tarde vai descobrir. E como você vai reagir quando isso acontecer? Ele pensou por um longo momento. Vou fazer o que for melhor para minha filha. Vou ser educado, civilizado. Vou deixar claro que o que aconteceu entre os adultos não tem nada a ver com ela. Mas não vou fingir que está tudo bem, porque não está. Admirei a maturidade dele. A forma como colocava a filha em primeiro lugar, mesmo quando devia estar morrendo por dentro. Você é um pai incrível, eu disse. Sofia tem sorte de ter você. E você é uma mulher incrível, ele respondeu. Rafael era idiota de não ver isso. Ficamos em silêncio por um momento, confortáveis na companhia um do outro. Então, Daniel falou de novo. Marina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você já pensou em namorar de novo? Conhecer alguém novo? A pergunta me pegou de surpresa. Não, respondi honestamente. Ainda não estou pronta, talvez nunca esteja. Você vai estar, ele disse com certeza. Quando a pessoa certa aparecer, você vai saber. Fui para casa naquela noite pensando nas palavras dele. Namorar de novo. A ideia parecia absurda e aterrorizante ao mesmo tempo. Como eu confiaria em alguém de novo depois de tudo? Como abriria meu coração, sabendo que podia ser partido novamente? Mas, ao mesmo tempo, alguma parte de mim queria acreditar que ainda havia esperança. Que nem todas as pessoas eram como Rafael e Amanda. Que ainda existia honestidade e lealdade no mundo. 3 meses e meio depois daquela quinta-feira que mudou tudo, meu divórcio foi finalizado. Doutor. Paulo me ligou numa tarde de terça-feira com a notícia. Acabou, Marina. Você está oficialmente divorciada. Esperei sentir algo grande, alguma emoção avassaladora. Mas só senti alívio. Um capítulo tinha se encerrado. Agora podia começar outro. Comemorei sozinha naquela noite, abrindo uma garrafa de vinho caro que estava guardada para uma ocasião especial. Que ocasião poderia ser mais especial que minha liberdade? Sentei na varanda dos fundos da casa, aquela que eu tinha decorado com luzes de pisca-pisca e plantas trepadeiras, e brinquei a minha nova vida. Não sabia o que o futuro traria. Não sabia se algum dia voltaria a confiar plenamente em alguém. Não sabia se encontraria amor de novo. Mas sabia que estava bem. Estava sobrevivendo. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.